Bom dia, professores de língua portuguesa dos anos finais. Estou aqui comprometido para mandar um pequeno tutorial sobre o trabalho de avaliação da fluência leitora, como eu havia dito a vocês na sexta. E aí é o seguinte, o primeiro fato que eu quero que vocês observem é que na orientação existem duas situações de leitura. Existe a leitura literária e existe a avaliação de fluência leitora. São duas coisas diferentes. A leitura literária consiste simplesmente na leitura exemplar de uma obra literária de escolha de vocês. Vocês vão escolher um conto, uma crônica, um poema, um romance e vão ler para os meninos. Atenção à leitura exemplar, né, para que eles consigam construir sentido. A proposta é aumentar o repertório literário deles. Isso é importante não só para o SAEB, mas para a vida. E o segundo trabalho de leitura que a gente tem na orientação desse mês, né, e vai continuar tendo, é a avaliação da fluência leitura. Então, o que é que nós vamos fazer na avaliação de fluência leitura? Vou mostrar aqui para vocês. Estou aqui dentro do nosso Classroom, né? Vou clicar aqui no arquivo. O arquivo chama-se Fluência de Leitura. Então, qual é a metodologia de trabalho? Vocês vão fazer a audição da leitura dos alunos. Vocês podem fazer a audição presencial, e aí vocês vão reservar um momento em sala de aula, que eu sugeri ser a aula de 1 hora, né? A 1 hora aula, que é a menor extensão, né? Que nós temos 3 blocos, né? 2 blocos de 2 horas aulas e um bloco de 1 hora aula. Então, vocês vão usar esse bloco de 1 hora aula para realizar isso aqui. Então, fica a critério de vocês. Vocês podem dividir a turma, fazer metade num dia, numa semana, metade na outra semana, e junto com isso também trabalhar qualquer conteúdo. Ou podem fazer tudo num dia só. Reservar esses 40 minutos para escutar os estudantes que você tem em sala. E aí, como você vai fazer, fica a seu critério. Você pode baixar um gravador de voz no seu celular e colocar, respeitando a distância, né, sanitária, coloca o celular entre vocês e o aluno vai lendo, de máscara mesmo, e vai sendo gravado, depois vocês avaliam essa gravação. Ou vocês escutam, né, tentam escutar à medida que vocês puderem, e vão já avaliando. Pode ser feito também por chamada de vídeo, isso para os estudantes que não podem comparecer presencialmente à escola, ou áudio para aqueles que não vão à escola, mas também não dispõem de banda larga suficiente para fazer uma chamada de vídeo. E aí vocês podem criar um Padlet só para armazenar esses áudios e esses vídeos dos estudantes. E aí vocês vão ter um espaço só com todos esses arquivos. Eu acho isso muito importante por uma questão de organização e também de registro, né? Vocês podem, inclusive, colocar o link desse Padlet lá mesmo na plataforma. Então, fica tudo guardado, né? Como registro mesmo da atividade. Bom, como fazer eu já expliquei para vocês. Agora, o que é que vocês vão observar nessa audição? As categorias pensadas são ritmo, entonação, pausa e gesto. O ritmo é a velocidade de leitura, mas vocês não vão contar palavras. Vocês vão observar como que é essa velocidade. A entonação, a variação de altura, né, que vai depender da fluência. Né? Quanto mais fluente o aluno for, mais ele vai variar nessa entonação, né? Pausa, se ele faz paradas estratégicas na leitura, né? Ou se essas paradas são devido à falta de compreensão, ou a má pontuação, enfim, né? Pausas. E o gesto, no caso, vocês só vão poder observar o gesto se for na leitura presencial ou na leitura por vídeo. Na leitura por áudio, vocês não vão poder avaliar o gesto, isso também não é um problema. O gesto, ele mostra pra gente que o aluno está mais fluente ou menos fluente também. Mas se você não puder avaliar, não se aperreie por isso. Como é que você vai registrar? Você vai registrar isso no instrumental que está aqui também dentro desse arquivo. Vou já mostrar para vocês. Então, o instrumental ele deve ser confeccionado um por aluno.
Cada aluno vai ter o seu instrumental. Isso vocês já sabem, que vocês já fizeram esses testes outras vezes. A diferença é só as categorias. E aí, durante a escuta, você vai marcando nas linhas o que se percebe em cada categoria observada. Ou seja, se no ritmo o aluno é lento, ou se ele tem uma velocidade média, ou se ele tem uma velocidade adequada. Na entonação, se é monotonal, se varia entre mono e adequado, ou se emprega o tom de acordo com o que lê. Se faz muitas pausas, se faz pausas longas, pausas moderadas, ou se respeita as pausas. Gestos, se não gesticula, se gesticula aleatoriamente, ou se gesticula conforme o que lê. Então, você vai observar isso daí. Nas primeiras vai ser muita, você pode até achar que é muita coisa para observar, mas depois você faz isso naturalmente. Então, após a marcação na tabela, você vai registrar uma pequena conclusão acerca da condição do leitor. Então, aqui eu já coloquei para vocês 4 conclusões. Você vai escolher uma delas e vai colocar lá no registro do seu aluno. Então, aqui uma delas apresenta performance de leitura precária, pois emprega grande esforço cognitivo na decodificação e identificação das palavras. Então, aqui é quando você observa que, por exemplo, o aluno é lento na leitura, é monotonal, faz muita pausa, não gesticula ou gesticula aleatoriamente, por exemplo, né, ele tem esse resultado aqui. Então, a gente vê que ele está mais focado na decodificação da palavra do que na construção do sentido. Então, você percebe isso no decorrer da leitura dele. Então, ele tem uma performance de leitura precária. Ou ele pode exibir uma leitura elementar, dedicando mais esforço na identificação da palavra do que na compreensão, mas ele pode se corrigir durante o percurso, né? Então, essa correção indica que ele está atento, de algum modo, ao que se lê. Ele não está focado simplesmente em decodificar, em mostrar que conhece a palavra, né? Ou ele pode apresentar a leitura mediana, pois há momentos, aí você vai dizer se são muitos momentos ou poucos momentos, de menor esforço cognitivo na identificação das palavras, podendo corrigir-se durante o percurso. E maior na compreensão, então ele tem menos esforço cognitivo no básico e está mais focado em compreender. Assim como há momentos, e aí você vai dizer se são muitos ou poucos, em que o esforço é maior na decodificação, podendo corrigir-se durante o percurso, do que na compreensão. Então, ele fica mediano quando ele vai lá e vem cá, né? Tem hora que ele é mais independente, tem hora que ele é mais dependente da decodificação. E aí, a última delas é exibe fluência leitora, pois o esforço cognitivo é empregado na compreensão e na construção de sentidos. Então, essas conclusões, elas vão ser empregadas com base no que você observar aqui em cada uma dessas categorias. Então, o aluno que exibe fluência leitora, dentro do nível em que ele se encontra, é um aluno que gesticula conforme o que lê, é um aluno que faz pausas moderadas ou respeita as pausas, um aluno que emprega o tom de acordo com o que se lê, ou ele fica variando mais para o adequado do que para o mono, é um aluno que tem um ritmo adequado. Então, você vai saber marcar isso daí de acordo com o que ele exibe na leitura dele. E aqui nós temos o instrumental. No instrumental, eu tenho aqui alguns gêneros já sugeridos, mas não significa que vocês tenham que seguir exatamente estes gêneros aqui. Vocês vão usar os textos que vocês têm. Podem usar os textos do protocolo, se quiserem, que são textos curtos, mas também, se não quiserem, para não ficar cansando o aluno só naquilo ali, você pode também recorrer a textos que você tem aí nos seus arquivos, ou podem ainda utilizar os que eu estou sugerindo, que está no outro documento que eu vou já mostrar. Então, você tem aqui sugestões. Aí você tem outubro, novembro, dezembro. Percebe que outubro vem repetido 2 vezes? Então, nós vamos ter 2 semanas e 2 semanas para cada gênero. Nós temos 2 semanas para o gênero lenda, 2 semanas para o gênero parlenda. Isso é uma sugestão, tá? O gênero. Mas a sequência é bom que seja assim. 2 semanas para cada gênero. Então, qual é a lógica? Vamos supor que você vai usar a lenda. O primeiro texto a ser lido por eles.
Então, na primeira semana, você vai trazer uma lenda curtinha, ou então, se você não encontrou uma curta, mas pegue só um parágrafo ou dois, e aí ele vai ler. Você vai avaliar. Na segunda semana, aí vai fazer a segunda leitura, mas é de outra lenda. Aí você vai observar se houve um avanço, porque aí da primeira para a segunda você vai indicar que ele fique lendo em casa, que ele fique treinando essa leitura com outras coisas, né? Com tudo que ele tiver em casa para oferecer essa oportunidade de ler. Então, na segunda semana, você vai oferecer outra lenda para que ele leia, e aí você vai observar da primeira para a segunda se houve um avanço. Esperamos que tenha havido. Aí você vai para a terceira semana de outubro com uma parlenda, por exemplo. A mesma coisa, duas parlendas diferentes. Na primeira leitura, ele vai, na terceira semana, ele lê uma parlenda, na quarta semana, ele vai ler outra parlenda. E assim sucessivamente. Na segunda leitura, é interessante que você faça um trabalho preditivo. Um trabalho de interpretação antes mesmo de ele sentar para ler com você. Como é que seria isso? Você vai, na primeira semana, você não faz isso na primeira leitura. Você só vai fazer isso na segunda leitura. Pegou o gênero, por exemplo, lenda. Pegou o gênero lenda. A segunda lenda que ele vai ler. No lugar de você simplesmente chegar, queima roupa, lê isso aqui. Você vai fazer um trabalho preditivo. E esse título, aí você pode fazer isso coletivamente, mas você não tem que fazer várias vezes. Esse título que dá aqui ideia para vocês, o que é que vai falar e tal. Faz aquela abordagenzinha de predição, faz com que eles criem algumas hipóteses e tal. E aí leva eles para a leitura. A ideia também é observar se esse trabalho de predição auxilia na melhoria. Né? E a gente espera que sim, que auxilie. Ok? Então, basicamente, você vai repetir esse mesmo movimento até dezembro. E a gente está aqui um instrumental para cada. E aqui tem um exemplo de como organizar o registro. Eu peguei uma crônica, que inclusive está sugerida para vocês no outro arquivo. Aqui tem os áudios dessa crônica. E aqui tem um exemplo, né, de um registro, já para vocês observarem. Ok, gente? Aí tem as considerações finais do professor, que ele só vai fazer lá em dezembro. Você só vai fazer isso em dezembro. O aluno evoluiu positivamente em 2 meses, passando do nível precário ao nível mediano, por exemplo, né? Então, é isso, gente. O trabalho de fluência leitora é esse. Eu sei que vocês já sabem fazer. Eu apenas trouxe uma performance diferentezinha um pouco, né? Um pouco diferente para esse momento. E eu sei que vocês vão conseguir fazer da melhor forma. Cheiro, bom trabalho.